Oi, gente, sejam bem-vindos ao Frame a Frame, o podcast de curtas aqui da Rádio TV FAP. Eu sou Rebeca Macedo, aluna de jornalismo, e a cada episódio eu entrevisto alunos e ex-alunos aqui da FAP que produziram curtas. No episódio de hoje eu recebo Sofia Leslie pra gente conversar sobre o curta Tatu. Sofia, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter vindo. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite mais uma vez. E já quero começar falando que eu tô em nome de toda a equipe, que outras pessoas não puderam estar aqui presentes. A Renata Leiva, Vinícius Marinho, Clara Ferla, enfim, todo mundo que fez parte desse filme. Mandou um grande abraço e eu estou representando todos eles aqui hoje. Bom, passando para lembrar que o filme estreia no dia 10 de junho, numa super exibição aqui na FAP. E vai ser aberta ao público, então fiquem aí ligadinhos. Antes da gente começar nosso papo, a gente vai passar um trailer do curta pra vocês. O que você pensa em fazer? Quero apagar essa mulher da minha vida. Ela me largou, cara. Mulher é uma merda mesmo. Olha pra mim. Você precisa aprender a ressignificar. Foi chato. Ai, muito lindo. Eu amei muito, viu? Obrigada. Eu tive o privilégio de assistir antes do dia 10, tá? Alguns Mas podem. estarei presente lá, então vocês também estejam presentes dia 10, tá bom? E pra gente começar nosso papo, Sofia, eu queria saber um pouco mais de você. Você ficou responsável pelo roteiro, né, do curta, e pela fotografia também. Eu queria saber se você já esteve nessas duas funções ou se foi a primeira vez. Já estive como direção de fotografia antes, em alguns outros projetos. Roteiro foi a primeira vez que eu fiz que eu consegui fazer um roteiro que de fato foi aprovado e que passou para frente. Antes, as minhas outras experiências na faculdade tinham sido dirigindo um roteiro de outra pessoa. E dessa vez eu vi meu roteiro sendo dirigido por outra pessoa, então foi legal que teve essa troca. E também eu tô conhecendo com o Tatu pela primeira vez, tô montando, né? Nunca tinha feito a montagem de um filme de fato. Então, é um filho meu que tá sendo jogado no mundo, tô muito, muito contente. E, enfim, foi um roteiro que veio muito do acaso, né? Um roteiro que veio essa ideia inicial e quando a gente foi ver já tinha uma história e o Lucas Pontes também, que fez assistência de câmera, que tava, meu namorado, que tava nesse processo todo, também deu um super apoio. Então, quando eu fui ver, o roteiro já estava feito, não era uma coisa que eu pensava. Acho que quando eu entrei na faculdade eu não pensava em fazer roteiro, não pensava em trabalhar com isso, mas eu me descobri, pelo menos acho que eu achei um estilo que eu gosto de escrever, um estilo que parece que deu certo. Vamos ver a exibição, vamos ver o que todo mundo acha também. E você já, como você disse, você já teve nesse cargo de direção de fotografia. E eu queria saber se quando você estava escrevendo o roteiro, você já pensava na fotografia do filme? Bastante. Eu acho que o que me fez querer escrever foi que no semestre anterior, como eu tinha feito a direção, eu também queria passar por outros estágios. Eu acho que eu fiz esse filme, né, com o pessoal no quarto semestre, que é estúdio. E no terceiro, quando eu fiz a direção, eu senti que faltava muita coisa. Então, eu senti que para eu poder voltar nesse patamar de poder dar a minha cara no filme, poder dar uma opinião em cada coisa, eu devia entender mais sobre outras áreas. Então, eu já estava certa de que no quarto eu queria poder fazer direção de fotografia e por acaso veio o roteiro. Então, desde o começo eu estava escrevendo pensando que eu gosto do filme, mas que eu não queria dirigir, que eu queria ver ele feito, não sabia quem ia dirigir, mas eu queria, ver o que ia dar disso aí, qual era a interpretação de cada um. E então tem muitas coisas que eu coloquei um dedinho ali pra fotografia ser de algum jeito ou de outro, mas é isso, deu certo no fim. E foi a Renata Leiva quem dirigiu esse curta. Como que foi a escolha da direção e como foi ver outra pessoa colocando em prática, né, dirigindo esse roteiro que foi seu? Foi um processo muito legal, foi muito divertido. Eu já tinha trabalhado com a Rê antes. Ela tinha feito assistência de direção no Sangue da Carne, que eu fiz a direção. E foi o primeiro trabalho que a gente fez junto. Ela mudou para a turma que eu estava naquele semestre, no terceiro. Então, no quarto semestre, depois que a gente fez o pitching, foi numa conversa de bar que a gente estava falando, quem gostaria de dirigir, quem não gostaria. Porque na minha sala rolou essa questão de 4 projetos que foram aprovados, 3 não tinham diretores. 3 eram só projetos que queriam ser feitos, mas não queria... A pessoa que apresentou o pitching não queria fazer a direção, queria testar, dar para alguém. Então, foi muito nessa conversa de bar que a Rê falou que ela estava a fim de dirigir, ela queria tentar estúdio.
E tava um pouco naquela insegurança, eu cheguei a pensar em dar para outras pessoas, mas eu achava que esse filme, apesar de tratar de personagens masculinos, tinha que ter uma direção feminina, justamente para ter esse contraste, para ter essa... Enfim, algumas brincadeiras, esse olhar mais, sei lá, esse olhar Feminino. descobrindo... até um pouco que seja no estereótipo do que é o masculino, do que são os homens másculos, os homens motoqueiros. Eu achei que podia funcionar, e a Rê super topou. Ela confessou pra mim que ela tinha receio de fazer comédia, porque realmente fazer comédia a pessoa não dá risada é uma frustração, o filme não funciona. Mas a gente comprou aquilo, a gente falou que se errasse tudo bem, a gente já tá junto, estamos juntas, não fisicamente aqui, mas a gente tá junta nesse filme e em muitos outros que virão. Boa. Eu queria que você contasse pro público, assim, dar uma introduzida sobre o que é o curta. O curta, vamos lá, olhando pra câmera, pode ser? Pode. O Tatu é um filme que fala sobre ressignificar. É um filme que traz personagens masculinos, um pouco nesse estereótipo de homem motoqueiro, de homem... Enfim, pega um pouco dessa visão que tem, maquiada, desenhada do homem, mas a gente trata de assuntos sensíveis, que normalmente são mais femininos, assuntos que a gente não costuma ver o homem sendo retratado. A Rê falava muito no começo também, abrindo outra coisa aqui. Ela falava muito que é muito legal ver... Ai, meu Deus, me fugiu agora a palavra. Meu Deus, me fugiu a palavra. Enfim, ela falava que era muito... como as mulheres eram retratadas nos filmes dirigidos por homens, e agora um homem sendo retratado no filme feminino. Então, enfim, voltando pro roteiro. Tatu é um filme que conta a história de um homem que vai cobrir a tatuagem da ex na costela, que traiu ele, e em vez dele só cobrir de preto, o tatuador tenta convencer ele de que ele tem que ressignificar e se orgulhar das marcas dele. E acaba se tornando um grande musical e mostra essa união masculina e é isso. Tatu, acho que é isso. Ressignificar é a palavra que resume. Bom, legal. Muito, muito divertido. Realmente, vale a pena ver. E como espectadora, como você mesma disse, não é comum a gente ver curtas de comédia aqui na FAAP, né? De onde veio essa ideia desse roteiro ser uma comédia? Eu acho que veio justamente desse lugar, de ver muitos filmes que são muito bonitos, mas são muito parecidos às vezes, sabe? Eu tava vendo muitos pitchings, quem faz cinema aqui na FAP deve assistir também bastante. Tava vendo muitos projetos que são lindos, mas que pareciam mais do mesmo sempre. Então, quando veio ainda a proposta no semestre, que é fazer um filme de estúdio, primeiro partiu desse lugar de onde eu posso fazer... Qual o espaço que pode ser bem aproveitado num estúdio? Qual o espaço que eu não poderia fazer num apartamento ou poderia fazer por fora? E enfim, eu acho que essa coisa de fazer no estúdio foi me relembrando um pouco o sitcom e essas The Office. Enfim, algumas coisas que a gente vê muito no universo Disney e séries no mais. E veio a comédia, surgiu a comédia e de repente saiu o Tatu. Bom, e além de comédia, o Tatu, ele trata de um assunto que é bem tabu na sociedade, né? Que são homens sendo sensíveis. Sim. O que te motivou a retratar esse tema no roteiro? No semestre anterior, eu tinha feito um filme que era muito feminino. Que era muito a pauta mulher mostrando... Enfim, a mulher um pouco nesse lugar de ser fora do padrão. Era um filme que o desfecho, a mulher pegava o OB dela e colocava na taça de vinho de um homem. Então, era um filme que tinha um escândalozinho assim. Não era nem uma pegada comédia, mas era pra ser uma sátira aquilo. Então, acho que esse viés político, entre muitas aspas, talvez... Sei lá, talvez tenha vindo um pouco disso, de querer experimentar coisas novas. E também acho que eu quis virar um pouco a chave. Como no semestre anterior eu tinha feito isso com uma equipe só feminina, muitas mulheres falando de mulheres, ser mulher e menstruação e tudo, coisas muito importantes. Eu acho que o Tatu veio justamente para ver o outro lado agora. Agora vamos ver o que é um homem sendo estereotipado, o que é um homem no que não é mostrado, o que o homem esconde. E o Zé Vicente, professor também, e a sala como um todo, ajudou bastante a entender esse lugar, até que ponto é legal a gente falar sobre isso, até que ponto é levantar uma bandeira que não existe. Uhum. Então, acho que cada personagem foi sendo construído com base numa reclamação ou até de uma sátira de alguma coisa que a gente vê. Se é que faz sentido. Eu não sei se estou filosofando muito, mas... Eu amo quem filosofa demais. Eu amo. Obrigada. Nunca é demais, na verdade, Que né? bom, que bom. Concordo. E o título, ele é bem direto, mas ele é cheio de significado. O que ele representa na narrativa do filme? Tatu é um filme que é um título muito comum. É um título que é engraçadinho de falar,
Eu já ouvi até pessoas falando na rua não, né? Aqui na FAP, quer dizer, na Beverly. Já ouvi pessoas falando, mas o tatu é de quê? É de tá tudo bem? E, tipo, nunca pensei muito nesse sentido. Era mais de tatu de tatuagem, de fato. Mas eu lembro que até quando eu fui fazer o pitching, eu falei que tinha essa dualidade. Se a pessoa não conhece, não sabe de nada, eu falo, tô fazendo filme tatu. Pode ser um animal, pode ser o tatu da tatuagem mesmo, pode ser de várias coisas. Então, é um título que quando você conhece a história faz sentido. Mas falando uma primeira vez, ele pode parecer amplo e pode, enfim, abrir interpretações e vários caminhos diferentes. Então, acho que essas dualidades que acontecem na história, essas surpresas que acontecem na história também estão representadas no título, no tatu. Boa. E qual foi o maior desafio que você encontrou na hora de transformar a ideia, né, em um roteiro? Eu acho que foi entender o que era de fato legal de ver na tela. Eu pensei muito em desistir, inclusive, do roteiro Vou contar. A ideia veio quando eu tava indo pro Beto Carreiro. Eu estava 7 horas na estrada com meus pais e com o Lucas. E a gente parou num posto de gasolina e a gente viu um espaço de tatuagem cheio de adesivo, cheio de coisas. Eu falei, nossa, isso é muito legal. A gente pode transformar um estúdio. A gente pode fazer isso em um estúdio. E desde então eu fiquei muito com isso na cabeça. Veio a imagem de um cara deitado numa maca e veio esse estúdio. Só que depois eu não sabia como prosseguir. Eu sabia que eu queria pensar em homens, queria ter homens motoqueiros e ver eles numa quebra de expectativa. Mas eu fiquei muitos meses parada, sem saber qual que ia ser o fim da história. E por muito tempo eu não sabia qual era o fim. E até depois que eu fiz o pitching, passei o roteiro pra Rê, eu lembro que ela falou que ia fazer algumas adaptações e ela sempre passava pra mim. E uma dessas adaptações simples que ela fez, de mudar assim, uma música ou outra, ela mandou pra mim uma versão, eu li e falei, nossa, esse final ficou muito legal. Aí ela, eu nem mudei o final já era o seu. Porque eu já tinha, passado por muitas mudanças, eu não sabia mais qual era o fim da história de fato, nem lembrava qual era a versão que tinha. Então, acho que o maior desafio de pegar essa ideia e sintetizar foi justamente o saber o que ia ser útil. Era pensar por que eu estava contando, por que isso aqui é importante estar na tela, sabe? Por isso que eu acho que acabou rolando um dedo não só na foto, mas também de outras áreas acabaram entrando muito. A Clara estava muito comigo nessa pré, que a gente teve que fazer maquete, teve que fazer livrão, teve que fazer várias coisas. E a Clara também foi me dando alguns pitacos, falando, poxa, eu acho que isso não é tão importante assim, ou acho que podia colocar mais de alguma coisa. Então, respondendo essa pergunta, eu acho que o maior desafio de colocar em palavras e sintetizar no roteiro foi isso, foi dar importância e priorizar alguns pontos para não passar do tempo, não ficar fazendo um longa-metragem ao invés de um curta. Boa. E como vocês trabalharam a evolução emocional dos personagens ao longo do curta? Que pergunta profunda! Eu acho que veio também nessas conversas de bar. Eu acho que veio disso de... Claro, sempre tem uma escaleta, sempre tem perfil dos personagens que vão sendo feitos. Eu acho que o moodboard sempre ajuda muito. A gente fala bastante aqui na faculdade disso. E ter um moodboard para cada personagem e o processo todo de fazer o livrão, que... Enfim, o livrão tem muitos detalhes. A gente tem que falar o lifestyle, tem que falar o biotipo, tem que falar o estilo musical. Exemplo, né? O estilo musical. Mas você tem que falar... Abrir um leque de coisas, de informação de cada personagem, mesmo os que não são os principais. Então, acho que foi nesse processo de construção que a Clá entrou muito comigo. E a gente foi entendendo quais camadas eram importantes tratar, quais não eram. E eu acho que muita coisa também mudou... não só no roteiro, mas quando foi feita a direção do filme. A Rê fala bastante que tem algumas coisas que com cada ator foi feito diferente. Ela imaginava uma coisa quando leu o roteiro e no fim foi feito de outra forma, que algumas agradaram mais, outras não supriram tanto as expectativas, mas que todas... Enfim, ela entendeu que cada ator vai dar um tom e eu acho que é uma coisa que vai sendo mudada conforme vai passando de mão em mão. Então, eu entendi até um pontinho onde ia o sentimento do Marcel, a Rê entendeu até ali, o outro ator entendeu até ali, então a gente vai cada vez abrindo mais e aprofundando mais em cada personagem. E tem coisa que na montagem a gente também descobre, que agora a gente tá descobrindo camadas que não foram vistas nem no roteiro, nem na gravação, e agora a gente tá entendendo mais.
Bom, eu imagino que todo esse processo de imaginar o personagem ajude muito, né, vocês a escolherem o elenco. E eu imagino também que quando vocês pensam no filme, no curta, você pensa em alguém para produzir, para estar naquela parte que vai te entender. Como que foi essa escolha? Como foi encontrar os atores perfeitos e a produção perfeita também? A produção foi uma escolha da sala, né? As cabeças de equipe são compostas sempre por quem tá na nossa turma. Mas, uma pena, eu queria que o Daniel fez a produção, o Caio foi o assistente de direção, então eles ficaram muito mais por dentro disso. Mas eu, que fuxiquei um pouco também, sei que a maioria dos atores foi encontrada a partir de casting mesmo, que eles abriram ou em perfil de casting universitário, ou no própria divulgação do nosso perfil no Instagram, Tatu Curta, sigam também, Tatu Curta. Alguns mandaram um portfólio, mandaram o currículo e a gente foi fazendo o teste aqui. Eu sei que a Rê, ela não quis fazer teste com 50 atores. Ela viu bastante o perfil, viu bastante material e chamou para a faculdade só os que ela realmente achava que podiam fazer o papel. E não digo nem que foi sorte, acho que foi realmente chamado do destino. Todos que ela chamou para a faculdade realmente foram os que passaram. Então, foram muito bons. E o Marcel, que é né, o fofinho do filme, o nosso protagonista, dividindo ali o palco com o Sansão. O Marcel foi uma indicação da nossa professora, Giovana Siqueira, que faltava ele é a cara do filme, né? O projeto foi vendido com ele. Então, quando a gente pediu pra Giovana, na hora ela falou, conheço ele, diretor de teatro, super legal. E, de fato, ele entregou tudo que precisava. Beijo, Matheus Toniazzi e todos os outros atores também. Ai, que legal. Você falou que o curta do quarto semestre é um curta de estúdio, né? E eu queria saber se vocês tiveram alguma limitação pelo espaço e tal. Sempre rola. Eu acho que é um desafio, mas a gente entra pro projeto sabendo desse desafio que existe. Mas eu acho que foram limitações positivas, sabe? Porque no estúdio é muito, muito mais tranquilo gravar, não tem que se preocupar com som de carro, som de ambulância, som de qualquer outra coisa na rua. Por ser na faculdade, é tudo muito controlado também. Então, no melhor do sentido, sabe? Então, acho que, pelo menos a Renata e eu, a gente saiu com a melhor sensação do mundo de gravar em estúdio. Tem gente que não gosta. Sei que tem pessoas que queriam gravar alguma cena na janela, alguma coisa assim, e não rola. Mas pra gente, eu acho que as limitações foram muito positivas pra gente. Se existe um limite, a gente falava, putz, então aqui, é até aqui que a gente devia ir realmente, sabe? E eu acho que ter feito no estúdio foi... O mais justificável também foi por fazer um musical. Acho que seria um desafio a gente usar outro espaço, porque mesmo que a gente gravasse num estúdio real de tatuagem, pra gente fazer um musical, que o spoiler, saem as macas, sai tudo, só fica... Enfim, as artes no fundo e as luzes, ia ser muito desafiador fazer num lugar que não fosse um estúdio. Então, acho que as limitações foram boas pra gente. E esse estúdio, quem montou foi a nossa ex-apresentadora Clara Ferla, Exatamente. Né? Como foi esse processo pra criar esse estúdio que ficou muito realista e, muito estiloso? Ficou muito legal. A gente tinha feito uma maquete já, então algumas coisas mudaram, mas o bom de ter feito a maquete, apesar de cansativo, é que a Clara fez desde o começo. A Clara fez a maior parte, fez quase tudo sozinha na maquete. Então, eu fui dando alguns pitacos e ela foi fazendo tudo. Então, acho que para ela ajudou bastante ter tido isso. Acho que o maior desafio sempre é a produção de objetos, conseguir as coisas, até porque a gente não... Em todo filme universitário, o orçamento é sempre uma questão, então doe também para filmes universitários, ajudem a gente a conseguir dinheiro para fazer os filmes. Mas acho que o maior desafio para a arte pode ter sido esse de encontrar o objeto perfeito, de encontrar a porta perfeita, de encontrar o tom da parede. Mas a Rê tinha uma grande amiga também, a Rafa, que está acreditada no filme também, que ela é tatuadora, então ela emprestou uma das macas dela, ela também estava com os equipamentos de tatuagem dela, a gente foi conseguindo, assim, pedindo favores. Mas a Clara fez milagre. Fez. Toda a estética é bem marcante, né? Mas... Fora a produção, né, desse estúdio, a luz também é uma coisa que pega bastante na produção. Como que foi pensado isso? A luz, toda a parte, enfim, de fotografia, né? Fora a cenografia, parte de iluminação foi um grande apoio da WT Filme. Foi tudo deles, tudo o Lucas, que trabalha lá, conseguiu essa parceria pra gente. Então, a gente conseguiu usar muitos equipamentos
que foram maravilhosos, que deram outra cor, né? No musical mesmo, a gente tem um elipsoidal, assim, marcando o foco de teatro, uma coisa linda, que a gente só conseguiu por conta deles. E a Clá, a gente foi uma coisa da fotografia. Eu sempre falava pra Clá que seriam alguns pontos de luz prática. E a Clá ia propondo, eu tenho isso, não sei se funciona. A gente, não funciona. Então, assim, foi entendendo o que a gente queria na foto, o que a gente queria na arte, a aprovação da Rê, a gente juntou. Deu tudo certo. E o ponto alto do filme, eu diria que é a parte musical, né? Sim. A parte da música. Como que foi o processo dessa construção sonora? Grandes créditos aos nossos amigos Pedro Lanches, da banda Pedro Lanches e equipe, mas também, ai meu Deus, a Rê participou disso, se eu não me engano o Guilherme, que fez a composição e que fez o primeiro som guia. Posso estar falando a maior besteira aqui, mas enfim, nos créditos do filme estarão tudo certinho. Mas a Rê tem esse grupo de amigos que eles são músicos, fazem música, estudam música, e eles trabalham com isso, então eles fizeram essa composição. A Rê falou um pouco do que ela queria. Eu cheguei até nas primeiras semanas do projeto, eu tinha dado muita referência do I'm Just Ken pra ela, então eu tinha feito uma primeira paródia, uma primeira versão. E com base nisso, ela foi construindo uma outra letra e juntou com eles e se transformou nessa coisa maravilhosa que acabou sendo um musical. E também teve um coreógrafo, acho que isso deu um outro tom, né? Um cara, o Lucas, um outro Lucas, que foi muito sensível e conseguiu entender o que pedia cada parte da música, conseguiu analisar a fundo aquela letra e os sentimentos que ali estavam. E, enfim, foi um processo muito legal e a gente deve muito aos meninos. E teve alguma cena que foi inesperada, um improviso talvez, que vocês mantiveram no curta? Existiu uma coisa que foi uma proposta dos atores, que foi um beijo que eles não tinham combinado com a gente. Na última cena, spoiler também, 2 atores se beijam na cena. O cara saiu muito empolgado de cena, teve ele um desfecho positivo. E não foi uma indicação nem do roteiro, nem da direção. E o Fábio, com muito entregue ao personagem, se dedicou a dar um beijo no Matheus, né? O Sansão e o Marcel. E super rolou, deu um outro tom pro filme, uma outra camada que constrói ele lá no finalzinho do filme, muito legal. E também o Lucas Itri, que fez o Bidu, também brinca um pouco com isso, chega a pedir um beijo, enfim. Rola um pouco ali aquela interação, e eu acho que isso só aconteceu porque eles estavam muito dentro, e a Rê pediu pra eles fazerem sempre. Eles até perguntaram se tudo bem, se era pra manter desse jeito, e a Rê, não, é isso, se deu vontade de fazer, então fazem todos agora. E a gente fez uns 7, 8 takes desse mesmo plano aí dos beijos. E teve alguma história que foi marcante nos bastidores ali? Alguma vivência entre vocês, da equipe, com os atores? Que possa contar aqui? Deixa eu pensar com carinho. Não, com certeza existe. Alguma história? Alguma situação? Ai, meu Deus do céu. Alguma situação... gente... De cabeça agora. Existem muitas... sim. O Caio, assistente de direção. A gente aqui na FAP tem 2 estúdios. Então, a gente estava gravando junto com O Que Restou de Nós. E lá era um filme que é muito silêncio, é muito denso, é muito calmo. E a gente numa gritaria explosiva. Então, o Caio, que é o assistente de direção, é o AD, né? Ele tava em contato com o assistente de direção do outro filme. E ela pediu o tempo todo silêncio pra gente. E a gente tinha dificuldade de fazer silêncio, porque muitas cenas eram gritando, era aplaudindo. E então, tinha esse grito. E no último dia deles, que era o mais tenso do outro set, o Caio ficou muito bravo, porque ele sempre pedia silêncio, e o Lucas Itri, que é o Bidu, nosso amorzinho, não parava de gritar. Toda hora soltava uma piada. Então, era uma coisa séria. A Renata queria conversar com eles, e ele soltava a maior atrocidade que a gente já ouviu. Então, foi um pouco difícil manter o silêncio no set, mas foi muito divertido. E pelo que você falou, teve um bom tempo, né? Desde que você teve a ideia do curta até você finalizar. Quanto tempo foi isso? Ai, meu Deus do céu. Quantos Ainda meses? tá em processo. Acho que não, na verdade, não estará mais em processo dia 10 de junho. Mas muito tempo, porque eu peguei a pré, a produção e a pós. Então, realmente, eu tô, acho que há 1 ano fazendo isso. A gente começou a escrever o roteiro em julho. A banca, se não me engano, foi em agosto. Acho que foi em agosto, setembro, talvez. A gente gravou em novembro e a gente teve que mostrar o primeiro corte semestre passado. Mas na montagem, a gente tá o primeiro semestre inteiro de 2025 entregando novos cortes pro Daniel, que também é um querido Daniel, nosso professor de montagem, que super adora o filme e dá, enfim, contribuições muito positivas.
Mas a gente vai dar 10, 11 meses fazendo o mesmo filme, outros cortes, mas assim, a mesma história ali. Então a gente realmente, às vezes, fica até com um pouco de raiva de tantas vezes ver o filme. Mas a gente vai entendendo que, não, a gente não pode pegar birra, vamos fazer, vamos entregar, e é isso. Bom, Sofia, para terminar o nosso papo aqui, a gente sempre pergunta para os nossos convidados quais são os top 3 filmes da vida Meu Deus deles. do céu, o temido, top 3. Vamos lá. Eu pensei em 2 até agora. Acho que o primeiro é Moulin Rouge, que é um filme que eu assisto desde antes de entrar na faculdade, desde o teatro, gosto muito, por ser musical, por ter a Nicole Kidman maravilhosa, por tudo que acontece. O filme é lindo. O outro é Cidade de Deus, né? Valorizar o nosso cinema nacional, gosto muito também. Muito bom. Eu só vi depois que eu entrei na faculdade de cinema, então foi um choque muito grande, assim, ter visto. Falei, meu Deus, eu posso fazer isso. E outro filme que eu falava antes de entrar na faculdade, eu falaria High School Musical 1, 2 e 3, mas eu não vou falar porque acho batido. Outro que eu gosto muito também do filme, de como foi, enfim, feito, é a história do Pequeno Príncipe. Acho que a versão antiga que tinha, que era, sei lá, de 1971. Tem? Não sei, sim, existe. Mas é assim, muito antigo. A Flor era uma mulher, não é aquele que tem a criancinha. É o livro mesmo em filme. É um filme que eu gosto. Talvez não pelos aspectos cinematográficos, mas mais pela história, pelo roteiro. E já que eu tô aqui pelo roteiro também, vamos valorizar o roteiro. Sempre. Muito obrigada, Sofia. Obrigada eu queria a pedir você. agora para você falar suas redes sociais, onde a gente pode acompanhar seus projetos futuros, no que você está trabalhando e ficar de olho em talvez bom. coisas novas sobre o tatu. Meu Deus, meu Deus. Bom, o tatu é o @tatu.curta. Acho que é isso. O meu é @Sofia_Leslie. Também faço trabalhos como fotografia e também, enfim, tudo que envolve cinema, audiovisual, estou aqui, podem me chamar, estou muito feliz. E acho que é isso, a única rede social que eu posso divulgar. Também tô no LinkedIn como Sofia Leslie, se quiserem contratar. Mas é isso. Muito obrigada, Sofia. Obrigada Foi a um você. prazer enorme Obrigada ter você mesmo. aqui. E bom, pessoal, mais um episódio vai chegando ao fim. Muito obrigada por terem assistido e nos sigam nas nossas redes sociais, @RádioTVFAP e @FrameAFramePod. Um beijo e muito obrigada. Tchauzinho.